Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde eu vi passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 14 de novembro de 2021. O sol relutante, mas saiu. Graças a Deus por isso. Eu quero ler com você hoje Marcos capítulo 6. E eu vou ler do verso 45 até o verso 50. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar, e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queriam passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos,
porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles. E disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Palavra do Senhor. Eles estavam em um lugar. Eles saíram de um lugar. E quando você sai de uma situação na vida, você precisa ter alguns cuidados. Jesus, ele despede a multidão, ele vai para o monte orar. Seria mais comum a gente pensar que, ao sair de um lugar em que possivelmente ele fez milagres, falou coisas que alegrou o coração da multidão, não é? Coisas tão maravilhosas, e aí a gente vê aqui, por exemplo, um pouquinho antes, a multiplicação de pães e peixes. Então eu acredito que estava todo mundo muito animado. Cuidado com a euforia. Existem pessoas que têm medo da felicidade porque elas temem que após a felicidade possa acontecer alguma coisa ruim. Não é sobre isso que eu estou falando, não. É quando você se sente tão seguro, tão cheio de si, com uma alegria tão, não é, eufórica, que você diz assim: bom, eu posso me dar ao luxo de me descuidar. Ainda que inconscientemente a gente faz isso muitas vezes, a gente se descuida. O pior motorista é aquele que tem excesso de si mesmo porque ele confia demais. E a gente, às vezes, na nossa insegurança, se cuida muito mais porque nos tornamos precavidos contra nós mesmos. Jesus, ele sai de um lugar em que ele poderia sair animado, vamos comemorar, vamos fazer alguma coisa. Ele vai para o monte orar. E aí, quando ele vem até os discípulos, que os discípulos estavam cansados ali, sobrecarregados por causa do vento que lhe soprava contrariamente, ele encontra esses discípulos sem a capacidade de discernir que era o Senhor Jesus. Olha, às vezes na vida, depois de uma sequência de bênçãos, numa sequência de vento contrário, a gente se perde a ponto de não conseguir mais discernir a voz de Jesus. Então aqui vai um ensinamento para nós nessa manhã. Quando você estiver bem, quando você estiver em alta, quando as coisas forem favoráveis a você, invista em mergulhar no Senhor. Porque quando vier o vento contrário, você será capaz de discernir a voz de Jesus e saberá o que fazer. Não é preciso demonizar, não é preciso evitar a alegria. Não é sobre isso que o texto está falando. Mas a gente pode pegar carona num dia em que a gente esteja muito bem, porque nós oscilamos, todos nós oscilamos. Tem dia que você está triste, tem dia que você está feliz. Muito alegre, empolgado com as coisas. Aproveite bem a tua empolgação, o teu entusiasmo, porque ele vai ser muito útil se bem aplicado para quando o tempo for difícil, você saber o que fazer. Quando o texto diz, sou eu, não temais, é algo que cai muito bem, é algo que comunica com muita facilidade, não é? Um som conhecido. Quando eu chego para você na porta da sua casa e falo, sou eu, Fabrícia, sou eu, Xana, não está reconhecendo a minha voz? E aí isso provoca algo que traz as lembranças, e quando a gente está mal, é preciso que a gente traga para o coração as lembranças de tudo aquilo que nós já vivemos com o Senhor Jesus. As coisas que Ele nos falou,
os seus ensinamentos, os seus livramentos, as bênçãos já recebidas, e aí a gente recobra o ânimo e já tem força, porque ao findar daquela experiência, eles tinham mais uma história de vitória para contarem, para quem quer que fosse. É isso. Quando o vento é contrário, a gente acha que tudo vai acabar, não é? E quando a gente está por cima, a gente acha que aquele tempo também nunca vai acabar. Nós vamos, enquanto vivermos nessa terra, e iremos transitar entre situações favoráveis e desfavoráveis, mas o nosso coração pode estar firme no Senhor Jesus em todo tempo. Você pode oscilar em circunstâncias, não é? Mas pode haver uma firmeza em Jesus habitando o nosso coração. É preciso que a gente aproveite o momento lá em cima para buscar profundamente o Senhor Jesus, para que no momento em que a gente se sentir lá embaixo, a gente traga ao coração a memória daquilo que nos possa trazer esperança. Como é que você está se sentindo hoje? Você está bem? Você está mal? Pois é, se você está mal é tempo de lembrar das experiências. Se você está bem, procure buscar mais. Porque aí, buscando mais, você coloca na tua despensa aquilo que vai ser necessário quando não for possível comprar. Tem dias que fica mais difícil buscar. Se não tiver à mão, fica complicado, não é? E a gente tem que aproveitar o dia de maior disposição emocional para buscar mais ao Senhor. Eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou estar em comunhão com alguém, eu vou fazer culto doméstico, eu vou me envolver com aquilo que é espiritual profundamente, porque haverão dias mais difíceis e a gente tem que saber que isso é normal. Existem pessoas que se empolgam na jornada espiritual de modo que elas acham que nunca vão cair daquele pedestal espiritual no qual a gente se sente quando está tudo muito bem. E aí, quando vem alguma situação, ou como veio aqui para eles, um vento contrário, o que acontece? Vem aquela decepção. Eu não imaginava que tivessem problemas, eu não imaginava que nessa jornada tivessem pedras nas quais a gente pudesse tropeçar. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Quando a gente está muito bem, é um tempo favorável para a gente semear. E aí, quando a gente já não tiver tão bem assim, a gente pode simplesmente colher e isso vai ser suficiente para nos devolver a bênção do Senhor. Porque o Senhor é sempre favorável a nós. O vento pode ser contrário, o vento da vida. Mas a força desse Deus que se fez carne, o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, vai sempre te animar. Tem bom ânimo, sou eu, não temais. É a voz que vai se levantar no meio da tormenta, das dificuldades da tua vida. Ouça essa voz hoje, porque ela sempre estará com você, com mais barulho, com mais ruído, talvez seja mais difícil discerni-la, mas você já tem mais intimidade, então um pouco de voz, um pouco de sussurro que seja, já é suficiente para que você seja lembrado que o Senhor Jesus está com você. Às vezes o som te parece longe, não é? Ontem mesmo eu falava com alguém pelo telefone e eu estava dirigindo e aqui no percurso, na estrada, tem pontos em que a comunicação não é boa pelo telefone. E a pessoa dizia assim, eu não estou te ouvindo bem, está cortando. Mas eu sabia todo o tempo que ela estava do outro lado e ela sabia que eu estava também falando que aquela tormenta logo ia passar e nós poderíamos ouvir a voz um do outro. Você vai ouvir a voz do Senhor Jesus independente de como você estiver. Se você estiver muito bem,
essa voz vai nutrir você, vai encher você para que no momento difícil essa voz não fique esquecida. O que faz a gente esquecer a voz de alguém? É ficar muito tempo sem ver essa pessoa. Ou se trata-se de uma pessoa que a gente conheça apenas superficialmente porque não ouviu a voz. Você sabe que eu tenho pessoas que eu conheço, talvez aí pelo Facebook, não é? O Instagram, que eu nunca ouvi a voz. E eu não saberia discernir, mas por quê? Porque não há uma intimidade, uma experiência presencial com essas pessoas, não é? Mas Jesus você conhece. E mais do que isso, Jesus te conhece. E ele vem encontrar com você para te resgatar no momento complicado, não é? E a gente fica sem saber como agir muitas vezes. Eles ali receberam Jesus com gritos de assombro, mas Jesus tocou o coração deles, a ponto deles ouvirem que eles deveriam ter bom ânimo, porque era o próprio Senhor. O próprio Senhor vai te encontrar, te resgatando de onde Ele não quer que você permaneça. Ventos contrários poderão vir e irão embora também, porque Ele quer sempre ter você por perto. Ele quer habitar no seu coração e viver com você para sempre. Pai, nós oramos colocando o nosso dia. Não sei se hoje é dia de vento contrário na vida do meu irmão. Não sei se hoje é dia de bonança e celebração, mas que em todo tempo a tua voz seja ouvida, nos tocando, nos trazendo a certeza firme de que podemos confiar no Senhor Jesus e que nas tuas mãos a nossa vida está e isso nos baste. Ó Senhor, seja conosco nesse dia, é o que nós te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Final de semana é sempre mais tranquilo, né? Para a gente poder trazer devocional aqui sem muita correria. Eu quero saudar aí Marcinha, Lu, Xana, querida, Deus abençoe Fafá, Cezinha. Sabe que eu estava lembrando, Fabrícia, eu estava lembrando que eu cantei no seu casamento. Eu não lembro exatamente o que foi, mas eu sei que eu cantei no seu casamento. Essa alegria eu trago no meu coração. Deus abençoe Cida, Deus abençoe Sônia Pina, mandar um beijão aí também para Juliana Pina e para todos que vão assistir depois. Lembrando que às 9, para quem puder, a gente tem a continuidade do nosso estudo bíblico aí do Apocalipse, não é? De uma maneira muito prática. O nosso propósito com esse estudo é termos a revelação de quem é o Senhor Jesus, não é? E no final do dia, aí, às 20, o domingo do Espírito Santo. Hoje é aniversário do irmão da Márcia. Pai querido, estende tuas mãos poderosas em favor do Márcio, irmão da tua filha Márcia. Que o teu filho hoje, Senhor, ele possa ser sondado pelo teu Espírito Santo e recolhido o desejo do coração do teu filho. Ó Deus, ele possa ser contemplado pela manifestação das tuas mãos poderosas. Que ele sempre possa estar diante do Senhor e sendo alvo do amor do Senhor. Que seja um dia de alegria, de festa pelo renovo do dom da vida sobre a vida do teu filho. É o que eu te peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Eu vos amo.